Vambora. Um, dois, três. E aí, opa, peraí. Deixa eu tirar o bagulho aqui do lado. E aí, pessoal do Thunderwave do Observatório de Games, aqui é o Alan Emura e hoje nós temos um bate-papo. Ele vai se apresentar. Manda ver aí. Opa, salve Alan, salve o pessoal de casa. Jamela narra aqui na voz, narrador e professor do Afrogames. Vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, da minha carreira, enfim, trocar uma ideia aí com o Alan. Então acho que sem muita demora, bora. Vambora, deixei logo para ele se apresentar, porque Jamela, você tem uma voz, cara, que putz grila, que é de narrador mesmo, meu. Conta um Ah, pouco valeu, aí, Alan. conta um pouco aí da sua trajetória, como é que você começou, como é que chegou na Afro, manda para nós. Cara, vamos lá, né? Na Afro, eu chego em 2000 e... Calma aí, tem que contar direitinho, que eu esqueci, 2021. 2021, né? O projeto, na verdade, começa em 2019. Acho que eu vou contar só um pouquinho da história do projeto para a galera ter uma ideia, para quem não conhece, né? O Afro Games ele é um projeto social focado no desenvolvimento de atletas de esporte. Hoje a gente fica aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 4 unidades. A gente fica em Vigário Geral, 2 unidades no Complexo da Maré e uma que vai abrir agora em Niterói, né, em outubro. Então, cara, não tem muito mistério. Para quem conhece o projeto social e para quem não conhece, né, vou falar para os dois públicos. Nosso foco é muito simples, galera. É pegar aquela molecada que está ali na comunidade, aquela molecada vulnerável, aquela molecada que às vezes tem um tempo ocioso demais, vamos dizer assim, e trazer ela para um ambiente de segurança, trazer ela para um ambiente onde ela possa exercer alguma atividade realmente que ela goste, que ela se desenvolva, que ela, quem sabe, encontre uma profissão naquilo. E o Afro Games entendeu que o meio do esporte era um local, um segmento que faltava esse tipo de iniciativa. Assim, faltava, na verdade, a gente vê, por exemplo, atletas e pessoas pretas trabalhando nesse meio, mulheres trabalhando nesse meio. Então, o grande objetivo do projeto foi tentar pegar essa galera e transformar eles em pessoas que pudessem ocupar posições nesse mundo do esporte. Né? E eu entro como professor em 2021. Minha primeira função lá dentro é professor. Eu começo a dar aula de League of Legends, um jogo que eu já tinha realmente contato com ele há muito tempo, né? Há muitos anos. E despretensiosamente, né, já tinha narrado alguns eventos antes, já tinha feito esse tipo de trabalho. Eu começo a narrar lá dentro, campeonatos internos mesmo, coisa pequena. A galera foi gostando, foi vendo o potencial em mim, começou a investir mais em mim como narrador mesmo, em fazer eventos assim, fazer eventos, obviamente, que o expusesse um pouco do trabalho do projeto, então expusesse os alunos jogando, e também me dando a oportunidade de expor meu trabalho ali como narrador, botar minha voz a trabalho. E, cara, foi dando muito certo. Foi um casamento que foi dando muito certo até hoje. Eu fui narrando cada vez mais campeonatos. Algumas empresas foram me notando também como um profissional dessa área. Então, eu fui narrando alguns campeonatos externos ao Afro Games. E agora, o último, que foi um dos mais legais, sem dúvida, foi o Rock in Rio, onde eu pude fazer parte ali do elenco que narrou o Wild Rift, junto com o Tonelo e com a Bá. Pude narrar ali um showmatch absurdo entre a Liberty e a Cade. E assim, cara, para qualquer narrador, para qualquer pessoa que trabalha no mundo do esporte, você chegar, pô, na ponta da empresa que organiza o campeonato daquilo ali, a empresa que está por trás daquele jogo, narrar com as pessoas que fazem parte do elenco oficial, cara, é absurdo, porque é um nível de profissionalismo insano. Você chega ali e você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí você, não, calma, eu sei que eu tô aqui, pô. Eu consigo segurar essa bola aqui. Calma, vambora. Então, assim, foi absurdo, cara. Pensar que 2 anos atrás eu comecei narrando ali da minha casa, brincando. Um amigo tinha uma equipe universitária que ele fazia gestão. Aí ele falou: pô, cara, tá afim de narrar o nosso jogo, não? No campeonato, era o campeonato carioca, né? Aqui de universitário. Pô, narra aqui pra mim, mano. Cara, como assim narrar, mano? Eu não sei narrar, não, mas eu sei falar besteira. Não sei narrar, não, mas eu sei falar besteira. Eu posso falar besteira? Ah, cara, pode fazer o que você quiser. Então foi assim, mano. Começou 2 anos atrás como uma brincadeira e 2 semanas atrás eu tava, porra, no maior festival de música, talvez do mundo, narrando, né, Wild Rift. Então, assim, acho que isso é um pouquinho sobre mim, totalmente desconexo, às vezes totalmente pulando pontos, mas a gente volta para contar um pouquinho aí do que, enfim, do que aconteceu e vai. E qual que é a diferença de você narrar, né, o jogo normal, você ali tá com uma comunidade gamer, tudo mais, você tá centrado ali, né, e você tá, meu, no Rock in Rio.
Né? Estamos falando que é um evento de música, tudo bem. Hoje o Rock in Rio ele abrange muita coisa, mas mesmo assim é um público ainda que tem um diferencial. Como que é? Qual que é essa diferença? Bom, com certeza, Alan, assim, no Rock in Rio, principalmente, a gente tem que ter a noção de que o motivo principal das pessoas que estão indo lá é pela música, né? Assim, então, não necessariamente quem vai estar lá passando pela Arena Gamer, né, que foi aonde ocorreu o evento, vai estar assistindo, é uma pessoa que joga. Muito pelo contrário, é realmente como você falou. A nossa instrução ali como apresentadores, vamos dizer assim, como casters, era de narrar para esse público que não conhece o jogo. E não é algo tão incomum assim, cara. Por exemplo, eu fiz bastante trabalho, faço até hoje bastante trabalho no meio universitário. E o meio universitário também é um meio que normalmente você vai estar narrando para muitas pessoas que não conhecem o jogo. São pessoas que têm muito carinho pela equipe, porque provavelmente a equipe representa uma atlética que às vezes já tem anos de criação, ou seja, vem do esporte tradicional, e você está narrando para pessoas que, pô, não conhecem esse tal de LoL. Mas eu amo a minha Atlética, se eles estão jogando, eu vou torcer. Então você vai estar narrando para esse cara, para essa menina, enfim. Então você tem que se comunicar com ele. E eu vou te falar, cara, eu me divirto muito, cara, porque, assim, eu gosto muito de mesclar o técnico com o entretenimento. Então, ao mesmo tempo que eu quero fazer uma piadinha, eu quero brincar, pô, também gosto de trazer aquela informação para aquela pessoa que está assistindo aquele jogo e comendo com os olhos do tipo, sabe, querendo saber cada detalhe, tentando entender o porquê que o que está acontecendo está acontecendo. Então, para ambos esses públicos, cara, cabe ao caster, pô, cara, ele saber se é flexível. Então, no Rock in Rio, por exemplo, pô, a gente brincou pra caramba, a gente fazia bastante piada, era um showmatch, ou seja, os próprios jogadores entendiam que era um evento que eles podiam fazer coisas não muito usuais, e eles realmente fizeram. Aconteceu um bando de bizarrice, vamos assim dizer. Era um clima mais divertido mesmo de você narrar, era mais tranquilo. Então, muito diferente de um campeonato. Um campeonato, sei lá, uma final valendo um troféu. Pô, numa final valendo um troféu, você vai manter um pouco mais o pé no chão, você vai ver a galera sendo um pouco mais conservadora no estilo de jogo, evitando o erro ao máximo, não se expondo. Então, assim, foi super tranquilo. Narrar no Rock in Rio para uma galera que não curte jogo foi super tranquilo, porque brinquei bastante, usei elementos ali do jogo para tentar trazer a pessoa para conhecer um pouco mais do jogo, assim como às vezes narrar para uma galera que quer consumir mais aquele conteúdo, eu também acho tranquilo, porque tem espaço para todo mundo. E a gente sempre fala, né? A gente faz a cobertura, tudo mais de esportes, né? Sempre estamos falando dos jogadores, dos times, técnicos, psicólogos, e pouco se fala do narrador, né? Qual que é como que a pessoa se torna, né, um narrador, do que ela precisa? Óbvio, né? Conhecer o jogo é essencial, mas o que é realmente necessário? Cara, eu acho que isso é muito bacana, essa tua pergunta. Primeiramente, eu entendo que sou um comunicador, mano. E como eu me descobri comunicador, mano, eu gostava de falar pra caramba. Infelizmente, por exemplo, eu vim de um colégio, de uma escola, uma formação básica, que não conseguiu reconhecer em mim a minha capacidade de comunicação. E eu acho que isso é um problema da educação como um todo, tá? Eu acho que, pelo menos, quando eu me formei, que era um bom colégio, até um bom colégio aqui no Rio de Janeiro, é muito fácil você entender o talento de alguém que é bom em matemática, o talento de alguém que é bom em história, o talento de alguém que é bom em alguma matéria, física ou o que for. Mas as pessoas, às vezes, que têm esse talento que fuge um pouco das matérias, às vezes você passa despercebido. E eu realmente não entendia que o que eu queria fazer era me comunicar, independentemente do que fosse. Seja um apresentador, seja um caster, seja um streamer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto que eu sei fazer bem, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é que você tem que se reconhecer como um comunicador. Às vezes você é aquele cara que é o piadista do grupo, cara, isso quer dizer alguma coisa. Vai ver, não é só porque você é o brincalhão que você não consegue fazer daquilo um extrair daquilo um talento, daquele talento uma profissão. Então, caminho prático para quem já sabe que quer ser um narrador. Cara, primeiro narra. Por quê? É, é um mercado extremamente pequeno, são pouquíssimas as oportunidades que existem. Então, é muito difícil você ser notado. Então, cara, o que eu fiz para ser notado? Cara, abri minha live. A Twitch, felizmente, supostamente é um local democrático, onde qualquer um pode abrir seu canal e começar a trampar ali, fazer sua live. Então foi assim que eu fiz, mano. Fiz a minha live. Felizmente, aí que tá, né? Felizmente eu já tinha um acesso
ao meio universitário do Rio de Janeiro de esporte. Porque eu já tinha disputado, já tinha jogado pela minha faculdade e conheci algumas pessoas. Então, acabou que em algumas semanas ali apareceu uma oportunidade de narrar um jogo para um amigo. Um amigo. Pô, cara, narra aqui do meu time. Ele era manager de um time, eu narrei. Aí o dono do campeonato viu esse jogo, gostou, chamou. E aí é aquela bola de neve que se estou aqui é porque narrei um jogo pequeno ali para 30 pessoas. Então, exponha seu trabalho, mano. Exponha seu trabalho porque é muito difícil você realmente virar um narrador de fato. Você não tem um curso para isso. Como eu disse, as vagas são poucas. O meio, assim, a relação candidato-vaga, se a gente pode dizer assim, é absurda, mano. Porque você tem muita gente querendo narrar, muita gente querendo ser notado e pouquíssimas pessoas ocupando esses lugares porque realmente são poucos. Então, é isso, cara. Seja notado, se esforça. Óbvio, estuda. Estudar é muito importante, Alan. Estudar é muito importante. Então, como assim estudar? Por mais que a gente não tenha tutoriais na internet de como ser um narrador, cara, olha para os caras que você se espelha, pô. Pô, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu tinha uma inspiração muito clara no Chaep, que era de fato um cara do esporte, o Toboco, que era um cara do League of Legends, mas na época que eu comecei realmente a narrar, ele já tinha saído da Riot, né? Já tinha ido para, enfim, para outro caminho. E os caras do esporte tradicional mesmo, cara. O André Henning, eu acho um cara absurdo. O Jorge Igor, eu acho um cara absurdo. O Gustavo Villani, são narradores ali de futebol, mas narram outros esportes. Então, pelo menos, você vai conseguindo ver técnicas que eles usam. Então, por exemplo, pô, com o tempo, assim, com pouco tempo eu entendi que a função do narrador passa muito por passar a emoção. É aquele cara que vai saber ali, por exemplo, pegar uma parte mais morna do jogo e ali narrando com calma, conversando com o comentarista, fazendo aquele bate-bola. Aí ele vê que vai acontecer alguma coisa que vai dar um pouquinho mais de acidez no jogo, aí ele já começa a subir um pouco mais a voz, chama a pessoa. E você vê isso em todo esporte. Você vê isso no LoL, por exemplo, para quem conhece, que é quando uma teamfight vai acontecer, que o cara começa ali comentando, não, porque fulano vai chegando pelo Rio, que não sei o quê, meu Deus, pode ter um roubo de Dragon, pode iniciar uma luta. E você vê isso no futebol, quando o cara pega a bola pela lateral e leva até a linha de fundo. Não, porque fulano vai levando a bola pela linha de fundo, vai passando pelo meio, pode cruzar na área. Então, assim, todo esporte compartilha um padrão de narração. Isso é fato. A não ser talvez xadrez. Eu já falei que eu vou narrar xadrez. Xadrez talvez não seja tão fácil assim. Ainda estou descobrindo como é que eu vou narrar. Mas, enfim, estude. É isso que eu falo. Estude, se profissionalize. Qualquer profissão é isso, cara. Isso aqui que eu estou falando é um beabá genérico, mas é porque é assim. Se profissionalize e se dedique e se mostre para o mercado, se mostre para o mundo. E você está falando, né? Foi bacana que você falou até beabá, escola, tudo mais. E uma das coisas que as pessoas esquecem um pouco, né, é a dicção. Você tem uma ótima dicção, língua portuguesa é essencial para quem Sim. quer ser um narrador, né? Não adianta você estar narrando. Nunca escutei nenhum narrador falar, tipo assim, então, pegou a Sim. bola. Não, 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 ó, ó, não, pera. Não, você tem que ter, né, todo um Sim. linguajar, um português, tudo mais. Isso você deixa de dica também para o pessoal que acaba não dando tanto valor assim para a língua portuguesa, a maneira de falar, principalmente? Cara, é aquilo que a gente estava com. É bem por onde eu comecei mesmo. Antes de você ser um narrador, na minha opinião, pelo menos você é um comunicador. Antes de você ser um narrador. Quando eu digo isso, cara, é porque realmente eu entendo que o cara que trabalha como narrador, ele pode fazer qualquer coisa que envolva a imagem dele se expressar para alguém. Você passar uma mensagem para alguém. Então, isso que você falou é algo essencial, a dicção. Estude, leia bastante. Pô, cara, ler é muito importante. Pô, gente, às vezes alguém pode ouvir isso e achar, ai, meu Deus, coisa chata, mas não, cara. Você vê, narrador é uma profissão extremamente recente, narrador de esporte, no caso. Só que compartilha a base de qualquer outra profissão no meio do entretenimento. Então, tenha sim uma boa dicção, saiba realmente como ser claro, porque é muito comum as pessoas no dia a dia, às vezes, pensam alguma coisa e não sabem passar a mensagem. Ou porque falta o vocabulário claro de entender o que você quer passar, ou porque, não sei, por algum outro motivo. Então, saiba se comunicar, mano. E você pode treinar isso com diversas pessoas, pode treinar isso com a tua mãe, com a tua irmã. Eu já cansei de narrar para os meus amigos, cara. Uma parada que eu fazia muito para saber se eu tava como eu tava, era, pô, eu pegava um jogo, qualquer jogo, de qualquer esporte, basquete, pô, LOL, CS, enfim. Abria no Discord a tela, mutava o áudio e eu narrava pros caras, pô. E a galera às vezes ia testando ali o que funcionava.
Porque, por exemplo, você falou muito bacana, né? Muita gente entende, pelo menos eu já conheci pessoas, né, que têm essa opinião, de que para você ser um narrador, às vezes, um pouco mais, como eu posso dizer, um cara um pouco mais dinâmico, bem mais flexível, um cara que faz bastante piada, que brinca muito, entende que por isso basta você ser um brincalhão e não necessariamente ter uma dicção bem construída. E não, mano, muito pelo contrário. Eu acho que para você chegar no ponto de ser um cara que brinca muito, que faz muita piada, que usa muita gíria, é muito mais interessante você ter passado pelo estágio de ter uma dicção excelente, de ter estudado muito bem a dicção, de saber conversar formalmente. Porque realmente você vai saber medir muito bem o que você está falando. Porque a linha entre você fazer uma piada, uma brincadeira e falar uma besteira pode ser muito tênue. Então, para você ter um bom controle disso, do quão brincalhão eu sou, e ainda assim eu consigo ter uma imagem de alguém que está passando o conteúdo com credibilidade, eu sou alguém que entende muito bem o que eu estou falando, sabe? Então, antes de fazer aquela piada, ela já passou pela minha cabeça 5 vezes. Até eu filtrar realmente de fato, pô, não, beleza, alguém pode entender assim? Pode entender assado? Não, acho que é uma piada de boa, vai ofender. Não, não, tá tranquilo, posso falar isso aqui. E meter bronca, não ter medo, tá ligado? Ter confiança no que tá fazendo. Então, sem dúvida, mano, dicção, pilar básico para você ser narrador, com certeza. E uma das coisas que você comentou agora também é o cuidado, né, do que você está falando, porque isso fica gravado atualmente, né? Nós tivemos recentemente uma rapper, né, que ela colocou que ela perdeu um contrato multimilionário de Call of Duty por uma besteira que ela fez em 2018. E ela não pôde agora fazer. E ela colocou exatamente isso, né? Cuidado com as suas ações, com o que você fala e tudo mais. Então, realmente, até as piadas a gente precisa tomar cuidado. E dentro dessa parte de piadas e no Twitch, vamos pegar algo pesado que a gente sabe que acontece muito, né? Partes Uhum. de preconceito, você sofreu, se sofreu, como é que você lidou com isso dentro da comunidade gamer? Cara, eu vou ser muito sincero, tá? Eu vou ser realmente 100% sincero contigo. É, casos de preconceito que eu sofri, eu acho que eles estão muito mais ligados, por exemplo, à minha vida fora do esporte. Por exemplo, o trabalho tradicional, eu sou formado em publicidade, então já trabalhei como publicitário em algumas empresas e tal, grandes, pequenas, enfim. Então, realmente já sofri episódios assim, acontecem de fato. Publicidade, cara, infeliz, assim, eu não vou falar, eu não vou generalizar, é o meio que eu entendo. É um meio majoritariamente de pessoas brancas. Pessoas brancas. Então, assim, acontece pra cacete. Só que também, felizmente, também encontrei diversas pessoas que não eram, vamos dizer assim, como é o meio do esporte. No meio do esporte, eu vou te ser bem sincero, eu não me lembro de nenhum caso que eu tenha sofrido, de verdade mesmo. E eu sei que eu sou uma exceção, mano. Eu sou muito privilegiado por ser uma exceção, porque eu tenho amigos atletas que já sofreram, amigos narradores que já sofreram, sabe? Então, e eu não sei, eu não sei se existe um método para isso, mas eu entendo que a minha maneira de pelo menos não evitar, mas de impedir qualquer tipo de racismo, primeiramente demonstrando que eu sou muito bom no que eu faço. Então, a primeira coisa, e não que isso impeça o racista de ser racista, tá? Não que isso impeça. Mas a primeira coisa que ele não vai ter condição de fazer é nenhum comentário associado à minha capacidade técnica daquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, primeira coisa, quando eu vou narrar, quando eu vou comentar, eu quero demonstrar que eu sei que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, sabe? E então eu acho que, pelo menos seguindo esse caminho, ainda não aconteceu no meio do esporte, mas eu não acho impossível de acontecer. Porque, cara, além de ser um meio onde a galera se sente muito confortável de falar o que pensa, na segurança ali da sua casa, na segurança ali de ter uma foto de anime no lugar do seu rosto de fato, né? Cara, é um meio onde as pessoas falam muito pouco sobre isso, e muito pouco sério. Então, é foda, mano. Vamos supor que, pô, se no meio tradicional do esporte, onde a gente tem realmente atletas negros ali em evidência, os caras falam pouco, os caras não discutem racismo. A gente viu os casos agora do Vini Júnior, que foi até maneiro, mano. Achei até maneiro que o Vini Júnior foi lá e falou. Outros atletas negros e brancos também foram e falaram junto a ele. Então, porra, foda. Quero muito ver isso na comunidade de esporte quando acontecer um dia. Ah, Gemelo, por quê? Porque vai acontecer? Porra, vai, mano. Óbvio que vai. A gente teve um caso aí mês passado, eu não vou me lembrar a ordem, mas também nem gostaria de citar o nome da organização, que fez um vídeo fazendo uma piada com até o próprio cara no vídeo é negro, aí ele faz uma piada racista, porra, sem sentido nenhum. Um responsável da org foi se pronunciar sobre o vídeo e manteve a posição de que é uma piada e não tá nem aí, e a org tá aí seguindo.
Então, até a galera realmente se posicionar e bater de frente, vai acontecer. E o esporte, a galera não se posiciona muito, fica mais ou menos ali. E eu sou um cara que me posiciono, mano. Eu não falo, é aquilo, eu não falo claramente sobre a todo tempo. Mas eu sou um cara que faço muita piada, vamos dizer, racial. Eu brinco muito com essa parada às vezes. Tô na minha live, eu faço uma piadinha ou outra ali, tipo, por que não tem negro ali? Mas eu sei que o jeito que eu faço, usando o humor, é um jeito que faz, às vezes, a pessoa que não está tão disposta a lidar com essa pauta, ouvir, ela acha engraçado, porque a princípio foi uma piada, mas ela acaba entendendo a mensagem, porque de fato tinha alguma coisa ali atrás. Então, a parada que eu aprendi muito, por exemplo, com o Yuri Marçal, que é um comediante que eu acho que ele faz isso muito bem, quer fazer piadas ali de cunho racial, que querem apontar, querem dar uma crítica em alguma coisa, mas de fato é uma piada, você ri, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso. Já nem lembro como é que começou a pergunta, né? Só vim parar aqui. Mas foi exatamente isso tudo que você falou. Não, o legal disso é que você faz uma piada, né? Que é bacana que você faz aquele toque, né? Na pessoa fala, meu, ó, tá faltando algo. Recentemente eu tava jogando Caça-Fantasmas, né? E o Caça-Fantasma, poxa, meu, é um jogo clássico, bacana, que você tá pegando de um filme. E aí eu tava até conversando, né? Falei, meu, que interessante, né? Eles colocaram um personagem aqui novo, branco, e tiraram o personagem negro. Falei, que bacana isso, né? Eu falei, você não consegue montar um personagem com Cara, gênero nem nada, e é só aquilo. É, quando ele foi lançado, pode até falar, mas quando ele foi lançado, né, uns 2, 3, 4, 5 anos atrás, até esqueci quando ele foi lançado, podia até falar assim, não, beleza, né, daquele tempo. Não, não é beleza, não é legal, né? E esse aspecto que você está falando, né, de fazer com as pessoas na piada, elas percebam isso, eu acho muito importante, uhum. Não, né? cara, é a maneira como eu descobri que eu lido melhor com. Na verdade, eu lidava melhor quando mais novo. Eu admito, eu não tinha saco muito pra essa parada de conversar sobre pauta racial, não. Eu não tinha saco. E era uma parada que deveria ser do meu interesse, porque, de certa forma, queria melhorar a vida pra mim. Só que eu não tinha saco, mano. Eu não tinha saco. Mas aí, quando eu comecei a receber isso em forma de piada, por exemplo, o Chris Rock, humorista negro, pelo stand-up dele eu comecei a entender isso muito bem. O David Chappelle também, que é outro humorista negro, eu comecei a entender isso muito bem. Aqui no Brasil, o Yuri Marçal começou a me trazer isso muito bem. Eu comecei a entender que, porra, mano, essa parada é importante, cara. Tá ligado? Essa parada é importante. Eu lembro até, pô, eu vou ter que fazer essa referência com uma parada que me marcou muito, que é uma piada muito específica do Chris Rock que deu um estalo assim na minha cabeça, que é quando ele comenta que, pô, vamos lá, deixa eu ver se eu lembro da piada, vou fazer ela rápido. Ele mora num condomínio de gente multimilionária. Aí, se eu não me engano, no condomínio dele morava ele de negro. Eram 3 pessoas. Ele, acho que o Ed Murphy e uma cantora negra muito foda também, que eu esqueci agora, uma cantora de jazz. Aí ele comenta que o vizinho dele era um cara branco e o cara era dentista. Aí, no final das contas, a brincadeira ali, porra, pra ser negro e morar lá, o cara tinha que ser simplesmente o melhor do melhor naquela área que ele se propôs a atuar. E pra tu morar lá e ser branco, tu podia ser só um dentista. Enfim, essa piada realmente brincou um pouco com a minha cabeça, tipo, caralho, mano, por que essa porra, tá ligado? Peraí. Aí, enfim, dali pra frente, fui só cavando, sabe? E você comentou uma parada muito maneira, né? Você comentou sobre essa questão do personagem, né? Do jogo do Caça-Fantasmas. Cara, isso é uma parada que, porra, eu nunca bati isso na minha cabeça desde moleque jogando. Porra, por que eu não consigo criar um personagem negro nessa porra desse jogo? Tá ligado? E eu não entendi o porquê, mano. Não entendi o porquê. Porra, esse cara não faz sentido. E no Afrogames é uma parada que eu tenho muito orgulho de acompanhar, de vivenciar. A gente tem aula de programação de jogos lá dentro. E a galera, por exemplo, a gente usa o termo, não, a gente faz jogos antirracistas. Porra, o que é um jogo antirracista? É um jogo de alguém que o personagem luta contra o racismo? Não necessariamente. É um jogo onde você vai criar um personagem, porra, você tem um tom de pele negro retinto, pô. Que é um tom de pele que você não tem em muito jogo. Você não consegue criar um personagem negro, sabe? Tom de pele escuro. É um jogo que você não consegue criar um personagem com cabelo crespo, pô. É uma parada muito básica, mano. Que nego. Caraca, sério que isso já é um jogo antirracista? Mano, porque, porra, eu não me sinto representado nisso, pô. Porque não tem. Jogos, no caso,
hoje em dia está até melhor, admito, está melhorando. A gente está tendo realmente, que eu acho uma parada tão básica, né? A gente tem que bater palma para isso, um bagulho tão básico. Mas de fato está melhorando, a galera tá botando ali mais cabelo, mais personagem. Só que ainda assim tem jogos que não fazem tanto isso, enfim. É complicado, né? Mas Mas está a gente vai seguindo a melhorando. nossa luta. Tá, Pois a é. gente vai de pouquinho em pouquinho, mas a gente vai indo. E para finalizar, que já estamos no tempo, deixa um recado pro pessoal, como é que eles podem entrar em contato com você. Cara, Jamela Narra em tudo quanto é rede social aí. Jamela Narra, Insta, Twitter, TikTok, o que for. Cara, sigam o Afrogames também, tão importante quanto me seguir. Acho que é seguir o Afrogames. Se eu tô aqui hoje, é muito por causa do projeto. Se eu vou estar lá no topo algum dia também, vai ser por causa deles. Então, simplesmente é um projeto que é muito difícil uma pessoa conhecer e não achar fantástico. Pra gente que ama o esporte, é incrível muito, muito além de ser um centro, de ser um projeto social que visa formar atletas negros, mulheres, enfim, é um centro de esportes de ponta, mano. Então é foda pra caramba, assim. Você conhecer, vai ter tudo virtual no site, então vai dar pra conhecer. Você olhar a estrutura que a gente tem dentro de uma favela, porra, mano, é absurdo, é absurdo. As salas equipadas com tudo que você pode imaginar de tecnologia, de hardware. Então, assim, eu gosto de fazer bastante propaganda de lá, porque é muito da hora. Então, Legal, Afrogames mas BR aí, mano, é isso. beleza, a gente vai deixar todos os links aqui na parte de baixo. Pessoal, a gente tem que Valeu. cortar, porque já deu o tempo. Jamela, muito obrigado. Aqui foi o Alão Emura, do Observatório de Games e o Thunderwave. Pessoal, obrigado e até a próxima.